Esses processos todos perturbam nossa mente, né? Faz com que a gente demore para dormir e provavelmente a pessoa vai ter uma noite muito ruim, uma noite de sono não restaurador, né? E olha que interessante aqui, eu trouxe um estudo, tem uma clínica chamada ORL, né? Ela possui vários médicos especialistas sobre sono, através de seus estudos e experiência, né? Nos seus últimos anos aí. O site deles é orl.com.br. E lá eles apresentam 7 danos de uma noite mal dormida, com apenas mal dormida. Estou falando quando você demora para dormir, né? Uma noite mal dormida. E são 7 danos. Primeiro, aumenta a chance de acidentes. Olha que louco. Com apenas 1 hora a menos de sono, já é possível sentir efeitos do cansaço no dia seguinte, né? E dificuldades de concentração. Erros pequenos no trabalho, esquecimento de palavras ou tarefas, desconcentração no trânsito, enumera a médica especialista do sono, doutora Ângela Beatriz Lana. Quando eu leio isso, eu falo, poxa, sabe aqueles acidentes de trânsito bobos que você acorda de manhã e fala assim, meu, como é que essa pessoa bateu esse carro? Olha aí, uma possível causa para isso. Ou mesmo hoje eu recebi de uma cliente lá no WhatsApp dela, falei, estou começando ali a estudar a faculdade, tem muitas informações e eu estou tendo dificuldade ali de concentração, né? Agora imagine, eu até fiz essa pergunta para ela, como é que está a qualidade do seu sono, né? Porque é uma das possibilidades, a gente precisa cuidar disso, né? Porque senão vira uma bola de neve. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Um segundo dano, detona o sistema imunológico. O sistema de defesa do nosso corpo está intimamente ligado ao ciclo do sono. E mesmo tendo ele ruim por uma noite, já é possível sentir as consequências, mesmo se for uma noite só, né? Muitos estudos têm mostrado que a privação do sono, mesmo que por um dia, faz nossas células de defesa, células T e natural killers, NK, caírem, considera a doutora Ângela, que é estudiosa ali do sono, né? Se uma noite já podemos sentir essas consequências, né? Imagine uma sequência de noites mal dormidas, né? Por um período. Eu estava conversando com um cliente outro dia sobre nossa mente cuidar do nosso corpo, né? E ela colocando em dúvida o quanto teria capacidade de reverter questões do corpo que estão além do desequilíbrio, né? E aí eu comentei com ela, falando do sono e dessa capacidade. Falei assim, primeiro, nós temos que fazer de tudo, né? Focar a nossa consciência para que a gente tenha noites, chegar à noite e estarmos bem para dormir, né? E isso é possível. A jornada trabalha muito nesse foco. Mas aí eu reforcei para ela, falei assim, ó, da mesma forma que você tem a capacidade de construir uma doença, um desequilíbrio, nós temos a capacidade de reverter qualquer coisa. O poder mental é absurdo, né? Quando a pessoa está ali com medo absurdo, tem crise de síndrome do pânico, ela transmite todo aquele desequilíbrio para o corpo, somatizando em aceleração do batimento cardíaco, dores, transpiração, fica ofegante. Então, essa é a capacidade mental do desequilíbrio. Então, nós podemos fazer o inverso, restabelecer nosso corpo. Esse é o poder da nossa mente, né? Então, nós somos causadores, direta ou indiretamente, do desequilíbrio do nosso corpo. Quando privamos, né, o sono por esse desequilíbrio, indiretamente estamos prejudicando nosso sistema imunológico. Agora, fala para mim, né, o que é ter um sistema imunológico deficitário ali, né, com baixa imunidade? Teu corpo tá exposto a tudo. Aliás, tem uma dica que eu vou dar para vocês. Na jornada Trinos, a gente ativa uma série de órgãos, né? E de glândulas. Nós temos a glândula do timo, que fica bem aqui, na altura aqui, um pouquinho acima do lado do coração, no meio do peito aqui. E essa glândula do timo lá eu explico sobre a relação dela com o nosso sistema imunológico. Mas aí é uma aula para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês podem ativar o timo batendo aqui, dando 5 soquinhos no corpo, no peito. Devagarzinho, né? Mas você pode bater literalmente. Então, ative o timo todos os dias, né, durante suas orações, enfim, da forma que você quiser. Mas cuide do seu sono, né?
durma, para que isso vai fazer total diferença também no seu sistema imunológico. Outro dano, descontrola o apetite. Nosso organismo se organiza nos ciclos circadianos, a palavra latina que significa cerca de um dia. Ou seja, os hormônios são todos regulados para estarem em diferentes quantidades durante 24 horas por dia. E se dormirmos pouco, há uma alteração nessa ordem toda, inclusive na grelina e leptina, os hormônios relacionados à saciedade, diz a doutora Ângela, né? Então, as pessoas começam a ter mais fome durante o dia, atrapalhando sua dieta, sua rotina de alimentação. E aí se você estiver ali num ritmo bacana de alimentação, seja para uma mudança, uma reeducação alimentar, ou mesmo uma dieta que impacta diretamente a qualidade da sua atividade física, isso muda todo o seu processo. Então, aqui nós temos um outro dano que a falta de sono nos causa, e que aí a gente fica ali, eu tenho dificuldade de me alimentar, e aí você está tendo noites mal dormidas, né? Ou você demora para dormir, ou você de fato deita com aqueles pensamentos e não se desliga e acaba tendo noites mal dormidas, né? Eu gosto muito de praticar atividade física, então qualquer ganho de peso que eu tenho influencia numa corrida. Então, se eu ganhar 1 quilinho ali, eu acabo diminuindo o meu tempo, tendo que me esforçar mais para fazer a mesma atividade física, né? Então, estou dando um exemplo de atividade que eu gosto, mas isso impacta de uma série de coisas nas pessoas. Eu ainda tenho um biotipo magro, né? Agora, quem tem uma tendência ali a ganhar um pouco mais de peso rápido, isso impacta de maneira muito profunda no seu dia a dia, né? Muito bem, outro dano aqui, prejudica a aparência. E aqui aparece um sentido de qualidade de vida, né? Não no sentido de beleza, da forma que é colocado aí, né? Que a sociedade tem como referência. Alguns estudos têm mostrado que pessoas dormem menos são consideradas menos atraentes. E a culpa não é somente das olheiras. Há também o fator hormonal. Pouco sono ou sono de má qualidade está relacionado a uma redução na produção do hormônio do crescimento GH, que é fundamental para a renovação celular, prevenindo envelhecimento precoce da pele e o acúmulo de tecido adiposo. Considera especialista em sono, doutora Ângela. Ela está em todas aqui nesse documentário, nesse artigo. Então, uma aparência saudável é algo bacana. Qualquer pessoa quer se sentir bem, né? A pele é considerada o maior órgão do nosso corpo. E quando ele está em desequilíbrio, ela pode acabar funcionando, muitas vezes, como um órgão excretor, tentando eliminar o que não está bem, através de uma inflamação, enfim, de uma alergia. Então, ali é um processo que acaba mexendo mesmo com as pessoas, mas o que é legal disso é porque vira um sinal de alerta, né? E o nosso corpo ele é muito inteligente, está sempre nos mostrando um caminho de olhar para isso com muita atenção. E essa história da pele, né, como aparência, mas no sentido de qualidade, estar bem, se sentir bem, né? Então também tem que ficar atento a isso. Outro motivo para cuidar do nosso sono, né?